Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez com o seminário de integração do projeto Desenvolvimento Regional Sustentável do Espírito Santo. Hoje, com um horário um pouco diferente, a gente tem feito à tarde, mas isso foi muito importante para que os nossos convidados todos pudessem participar. Estamos, então, tratando do eixo territorial do DRS. Esse é o último desses seminários de integração e o último também em outubro. Então, eu agradeço muito a todos, quero chamar a atenção para o mês de atenção do Outubro Rosa, o mês de atenção à prevenção que nos faz mais fortes. Estamos aqui numa tentativa de estarmos em acordo com esse rosa. Então, alguns rosas vão ser melhor identificados como rosa, outros nem tanto, mas quero agradecer imensamente a participação de quem tirou essa manhã para nos ouvir. Acho que teremos contribuições fantásticas no tema de território. Eu passo agora a palavra, então, para dar as nossas boas-vindas em nome do Instituto Jones dos Santos Neves, ao nosso diretor-presidente, Daniel Cerqueira. Por favor, Daniel. Obrigado, Latussa. Então, um bom dia a todos e a todas. É uma felicidade novamente estar com todos vocês aqui para mais uma live desse projeto de desenvolvimento regional sustentável. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma grande saudação a todos os conselheiros, secretários, prefeitos, autoridades que eventualmente estão nos ouvindo, estão participando aí via internet. Queria também saudar, dar um bom dia a todos os cidadãos que estão nos acompanhando nos municípios, nas micro-regiões capixabas. Em particular, queria também dar as boas-vindas e saudar os nossos expositores, a nossa secretária Cristina Engel, de Tecnologia, a professora Eneida, ao professor Fabiano. Eu tenho certeza que o debate hoje vai ser extremamente produtivo e trará muitas questões interessantes, importantes e cruciais para pensar o desenvolvimento regional sustentável. Né? Eu já repeti isso outras vezes, mas vou repetir mais uma vez, sobre como eu vejo a importância desse projeto estratégico do governo do Espírito Santo, o desenvolvimento regional sustentável, pela sua característica extremamente inovadora, né? Por juntar três pontos que são essenciais à questão da política pública e à gestão em tempos de modernidade, né? Que são o quê? Em primeiro lugar, é um projeto que ele não é uma ideia de desenvolvimento autoritário, ou desenvolvimento via pacotes baixado de cima para baixo, mas ele nasce a partir de um processo de participação política democrática. Então, a partir de um debate nos locais, nos territórios, nos municípios, nas micro-regiões, sobre prioridades, sobre potenciais, sobre o que é importante para aquela população. Então, são definidas as linhas básicas que serão trabalhadas a seguir. Um segundo aspecto que eu acho importante é exatamente essa questão da articulação e coordenação subfederativa, que é sempre um tema complexo, né? O Brasil é um país federativo, 27 unidades federativas, 5.570 municípios, né? Então, você coordenar essas ações, ações do município, ações do Estado, fazer esse esforço de política pública para aumentar o bem-estar da população na ponta a partir do entendimento dos atores políticos, isso é fundamental. E esse projeto, ele exatamente mira isso, né? Na verdade, tem um debate, participam os prefeitos, participam também os vereadores, né? Então, tem essa questão da articulação e coordenação subfederativa. E o terceiro ponto, que eu acho que é a fatia que nós, aqui no Instituto Jones, entramos, né? É a questão de uma política baseada num planejamento e tomada de decisão com base na ciência, com base nas evidências empíricas. Então, a partir daquilo que foi discutido nos municípios, nas micro-regiões, há um trabalho intenso, já coordenado maravilhosamente aqui pela nossa diretora Latussa, né?
junto com professores da UFES, junto com a FAPES, com várias parcerias, com várias secretarias também, para dar qualidade a essas intenções, a esse projeto, né? Então, hoje, nós, como a Latussa falou, nós finalizamos o sexto encontro de lives do desenvolvimento regional sustentável. Essa série de encontros foi uma espécie de um presente que nós mesmos nos demos, a nós e à sociedade capixaba, porque nós estamos fazendo, o Instituto Jones faz 45 anos, né? Então é um orgulho para o Espírito Santo ter um instituto como o Instituto Jones, com tanta qualidade, com tantas pessoas extremamente competentes e que estão sempre comprometidas para ajudar a aprimorar, de alguma forma, as políticas públicas e a gestão pública, né? Então, nós tivemos, ao longo desse período aí, né, que é toda semana, já tivemos 5 encontros, falamos sobre o eixo, a questão ambiental, que é fundamental, né? Falamos sobre o eixo econômico, mas focando mais na questão da economia criativa. Nós estamos falando exatamente da modernidade, da cultura, da expressão, né? E da expressão, a partir das culturas locais, como forma também de impulsionar o desenvolvimento local. Depois disso, falamos ainda, no terceiro encontro, ainda no eixo econômico, colocando a questão dos arranjos produtivos, e onde foi discutido também uma questão ainda não resolvida, que eu acho que vai ser tratada aqui hoje também, que é a questão da dicotomia rural-urbana, né? E como que isso, na verdade, existe algumas taxonomias que vêm do passado e muitas vezes aquelas classificações não abarcam a complexidade do mundo e do território hoje, que é o que eu acho que vai ser discutido aqui. Falamos também do eixo social, da questão social, como é importante pensar a política social, não como uma política simplesmente de reparar diferenças em relação a uma população mais desfavorecida, mas o eixo social como um entendimento de que a maior riqueza das nações são as pessoas. Então, a gente incluir as pessoas significa dizer a gente criar as condições para impulsionar o desenvolvimento local, né? E falamos, por fim, da gestão pública e hoje cá estamos no território, né? E claramente, todo o processo social de desenvolvimento e de boas políticas nasce no território, né? Nasce no território com suas complexidades e também com o seu debate, com a sua pactuação política local. Então, esse tema de hoje ele é muito importante e, assim, do meu ponto de vista, eu acho que tem várias questões que a gente ainda precisa aprofundar e resolver. O Brasil, nos últimos 40 anos, passou pelas 2 maiores transições sociais da sua história. Então, dos anos 70 para os anos 80, a população dos grandes centros urbanos aumentou 53%. E se a gente, nessa virada de década, a gente deixou de ser um país eminentemente com maioria rural para um país urbano, né? Então, ainda hoje, tudo que a gente vê que acontece nas cidades, muitas vezes, ainda traz um legado dessa virada, dessa transição do campo para a cidade, com o crescimento desordenado das cidades, um ambiente caótico e várias questões subjacentes que têm implicações em várias políticas, desde segurança, educação, saúde e por aí vai. Mas, por outro lado, se houve essa transição social do rural para o urbano, né? Houve várias outras transições, houve uma transição tecnológica profunda, né? Na minha época, a gente não tinha internet quando eu era garoto, não existia, a gente nunca ouvia falar de celular. Hoje existe um processo de integração que a distância, como nós medimos em quilômetros hoje, não é já uma grande medida de aproximação ou não, né? Então, hoje, a gente falar de campo e cidade, por exemplo, ficou muito mais complexo. O que é área rural, o que não é, como que a gente define isso. Então, temos várias dificuldades aí e temos também, agora, uma outra assim, grande transição, a maior transição nunca antes vista no Brasil, que é a transição do regime demográfico.
Então, se dos anos 70 para 80 passamos a transição do campo para as cidades, agora, a partir dos anos 2000, a gente faz a transição demográfica de um país que era jovem, né? E sempre se falava o Brasil, um país jovem, para um Brasil, um país que cada vez envelhece a passos largos, em que a proporção da população jovem ter diminuído substancialmente em poucos anos, no padrão que eu acredito que não é encontrado em outros países, né? Em que, por exemplo, países desenvolvidos, a transição para o envelhecimento da população se dá a doses lentas e homeopáticas. Aqui ela tem acontecido, ainda estamos em pleno processo, mas de forma bastante aprofundada. E isso vai trazer enormes implicações para o território, para as políticas públicas, para todos os setores, né? Então, no futuro, será que a gente precisa ter tanta escola? E como é que a gente vai tratar dos nossos idosos? E como é que a gente vai falar de produtividade? Né? Então, tem implicações de todos os campos, os setores das políticas públicas. Mas eu acho que hoje vai ser bastante profícuo esse debate, porque a Cristina, nossa secretária, hoje vai falar de tecnologia, sustentabilidade ou inteligência urbana. Então, a Eneida vai falar exatamente do território como desafio e alternativa, e o Fabiano vai falar do policentrismo, urbanidades, ruralidades e natureza. Ou seja, nós temos um prato cheio hoje para aprender muito com essas três grandes figuras e especialistas aí. Então, eu já falei muito, eu não ia falar nada, só ia dar um bom dia. Então, eu devolvo a palavra a você, Latussa, e obrigado a todos por terem atendido o nosso convite para vir aqui hoje compartilhar um pouco do conhecimento de vocês com todos nós. Obrigado. Obrigada, Daniel. Eu acho que a sua fala é muito da fala do que a gente está buscando aqui no DRS. Obrigada, porque a gente acaba ficando muito empolgado, né? São os 45 anos de um instituto de pesquisa que tenta trabalhar ao máximo com a evidência e se utilizar dessa evidência para subsidiar as políticas públicas, mas a gente precisa falar um pouquinho desse projeto, que de fato é um projeto audacioso do desenvolvimento regional sustentável, e ele nos liga ao porquê dessa composição do seminário hoje. É um projeto prioritário de governo, mas que audaciosamente foi oferecido para ser compartilhado nos territórios, com a nossa academia, com professores vinculados à Universidade Federal e ao Instituto Federal do Espírito Santo. Então, nós temos 4 professores vinculados junto conosco nessa tarefa desafiadora. Então, um desses professores, uma dessas professoras que está conosco hoje, a nossa convidada, a professora Eneida, responsável pelo arranjo 1, que é um arranjo territorial ligado às micro-regiões do sul do estado. Há outros seminários que descrevem melhor, e estão todos gravados e disponíveis na nossa pasta do YouTube, do Instituto Jones. O arranjo 2 é liderado pelo professor Leonardo Bis, do Instituto Federal. O arranjo 3, da professora Érica Leal, também do Instituto Federal. E o arranjo 4, no norte do estado do Espírito Santo, liderado pelo professor Ednilson Felipe. Então, nós temos tentado, com isso, fazer com que a rede de pesquisa sobre política pública no território tenha essa entrada. Nós estávamos, então, também com essa expectativa de que o tema território, que sempre esteve presente, ou de maneiras diferentes, nas temáticas de cada uma das faculdades dentro das universidades, ele possa ser visto de uma maneira holística e ligado diretamente à política pública. Nesse sentido, os seminários de integração que nós estamos hoje finalizando, eles têm a vontade, o objetivo de ligar a pesquisa das formas como ela é feita na academia, também no governo, as pesquisas no âmbito governamental, algumas das quais estão aqui, mas em várias outras secretarias, mas também ser possível compartilhar o que nós estamos fazendo e receber inputs e entradas de pesquisadores externos. Então, dessa maneira, a gente tenta integrar não só temas, mas também modos de fazer, de se apropriar desses temas. Isso é muito importante porque isso reafirma a nossa contemporaneidade nos temas, isso reafirma o nosso objetivo maior no DRS, que é ampliar esse olhar e essa rede de pesquisa e trazer o que é melhor de cada um desses nossos setores, certo? Então, bom,
Estamos, então, hoje com os nossos convidados, que o Daniel já apresentou, então, a professora Cristina, que faz mais do que nunca esse intercâmbio, porque é a nossa querida professora da Universidade Federal do Espírito Santo, mas está secretária de Ciência e Tecnologia do governo, então, é muito interessante já esse intercâmbio na atuação da Cristina. A professora Eneida, que, como eu disse, está liderando uma equipe extremamente capaz no Arranjo 1, que está tratando com a Litoral Sul e a Central Sul. Temos vários outros colegas que compõem essa equipe de pesquisa e que estão nos assistindo hoje. Bom dia a todos. E, finalmente, o professor Fabiano Lemes, que é o nosso convidado de hoje para trazer esse olhar específico de fora. Eu vou, então, pedir que a professora Cristina nos brinde com a sua primeira palavra, ela que é, então, como estava colocando, ela é graduada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, ela é mestre e doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Ela atualmente coordena o GT de Desenvolvimento Sustentável da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, colaboradora com a Universidade de Oviedo, com a Universidade del Biobío, no Chile, e do Minho, em Portugal. Ela é, então, nossa professora titular aqui na Federal do Espírito Santo. Ela, então, atua tanto na graduação quanto na pós-graduação na Universidade Federal do Espírito Santo e em outras universidades, e ela atua principalmente nos temas da sustentabilidade, do conforto. Ela trabalhou muito com os estudos a respeito da Antártica, tem uma experiência vasta nisso, e meio ambiente e locais remotos. Há várias pesquisas, os interessados podem pesquisar aí direto pelo nome da professora Cristina, que vão ter bibliografia muito interessante para se debruçar. Eu aqui só agradeço e passo para você a palavra, Cris, por favor. Obrigada, Latussa. Bom, eu primeiro queria comentar que, assim como o Daniel e a Latussa, eu sou uma entusiasta da DRS, né? Eu acompanhei desde o início, e a secretaria nossa aqui, ela tem uma das principais missões, é realmente a aproximação da academia com a sociedade. E o DRS é uma forma extremamente inteligente, né? Que foi proposta pelo nosso governador, de colocar pessoas que conhecem o seu território para ajudar não só nesse diagnóstico, como também no direcionamento do seu planejamento, e nada melhor do que ter o alicerce da academia. Então, eu compartilho desse entusiasmo. Bom, como a gente tem um tempo reduzido, eu vou já começar. Posso compartilhar a tela, Latussa? Posso? Eu trouxe um tema para a gente discutir um pouco. Vamos ver. Latussa, você só me avisa se está direitinho no modo apresentação. Tá certo. Tá certo. Eu trouxe aqui uma coisa para a gente discutir. É muito mais, uma reflexão, né? É uma proposta da gente. O professor adora isso, né? Adora não dar respostas, e sim fazer mais perguntas. Bom, eu sou coordenadora de uma rede, então eu estou aqui não só como secretária de Estado, mas também como coordenadora da rede CIRES, que é uma rede internacional, que é composta de mais de 125 pesquisadores de 6 países, e que a gente trata realmente das questões urbanas, que eu vou trazer um pouco para cá. Eu vou falar um pouquinho sobre crescimento urbano, que o Daniel também já deu umas dicas aí para eu continuar. Um pouco refletir sobre que cidade nós queremos, sobre esse conceito de cidade inteligente, se nós somos inteligentes de fato, a questão do acesso à tecnologia, o que a gente quer com a tecnologia, afinal de contas, e algumas considerações finais. Bom, em relação ao crescimento populacional, eu acho muito curioso esse gráfico, porque ele mostra esse crescimento, ele mostra que o crescimento ele passa a ter uma curva um pouco mais acentuada, a ser um pouco mais acentuada a partir do conhecimento humano, né? E que nós temos a peste bubônica como sendo um dos que interrompeu o crescimento, que é muito impressionante. Lá aconteceu, o auge foi de 46 a 53,
mas existem, não tem dados precisos, lógico, né, mas há uma estimativa de ter matado até 200 milhões de pessoas quando a população era de 350. Então, isso é uma... E a gente, como estudiosos da área de mudanças climáticas, ficava aquele questionamento, será que as mudanças climáticas não vão aí para dar mais um break nesse crescimento? Aí veio a pandemia, né? E colocou todos nós na expectativa do... Então, e agora? O que vai acontecer, né? Então, estamos todos aí observando esses fenômenos. Mas o que a gente tem até agora, quer dizer, em 1900, por volta de 1900, nasceu mais ou menos 10% da população em área urbana e 90% em rural. Em 2007, isso é mundial, tá? Em 2007 era mais ou menos meio a meio. A projeção de 2030 é de 60 para 40. Em 2050, 75% da população mundial vivendo em cidades. Só que no Brasil a gente já tem 85% da população vivendo em cidades, né? Então a nossa realidade já é bem complicada. Quando a gente olha essa urbanização mundial, eu vou passar aqui rapidamente de 50 a projeção de 2030, mas eu queria que vocês observassem principalmente as bolinhas mais tom amarelo, laranja e vermelho, que são as maiores cidades. Então, o que vai acontecendo com elas na medida que o tempo vai passando? Aqui nós estamos em 90, 2000, 2010 ainda são dados medidos, 2020 e a projeção de 2030. Então, a gente começa a ter concentração, principalmente nessas médias grandes e megacidades. As médias 2,5 vezes de aumento, a grande 4 vezes, e as megacidades chegam a ter 9, quase 10 vezes de ampliação. Então, e aí? Mas vamos então começar a pensar nesse mundo de cidade, que cidade que a gente quer, o que a gente quer desenhar, né? O que nós queremos? Tem aquela ideia daquela cidade bucólica, de não, vamos continuar como está, vamos deixar aquele ambiente, né, isolado, só de casinhas, ou a gente quer aquele green, né, aquela que você junta, está lá a tecnologia nos dando suporte, mas ao mesmo tempo a gente está aí junto com o ambiente natural, buscando esse equilíbrio, ou aquilo da ficção, né, a cidade protegida. Quando a gente fala em mudanças climáticas, nós falamos muito sobre isso também, essas projeções de que vai envolver numa cúpula magnética para não deixar nada acontecer. Eu acho esse modelo mais chato deles, porque você não teria mais, né, a surpresa da chuva, do sol, da tempestade, enfim. A tecnológica, né, que é aquela que resolve tudo pela tecnologia, então seria uma outra forma de ocupação do território. Enfim, tem muitos modelos, tem muitas maneiras de classificar essas cidades, e tem também a cidade inteligente, né? Meio que uma onda aí que a gente discute muito, e está muito associada a essa ideia de ter a cidade na palma da mão. A tecnologia, ela, de fato, ela tem muito a contribuir. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia na mobilidade urbana, ela é fundamental para você ter, lógico que a gente sempre incentiva primordialmente os veículos não motorizados, não poluentes, mas você tem as soluções para os veículos compartilhados, para as formas de controle do tempo, conexão entre modais para ser mais eficiente, o táxi eficiente, os Ubers, né? Então, ela realmente ajuda muito na parte de mobilidade. E tem na segurança, né? A gente tem aqui no estado, tem a aplicação de muitas dessas técnicas de reconhecimento de veículo, reconhecimento facial, monitoramento. E uma coisa muito importante é a possibilidade de prever e lidar com intempéries e com desastres naturais. Nós tivemos aí há pouco tempo atrás no sul do estado, né? Nós tivemos as águas, né? Alagamentos, inundações, que foi bem complicado. Também na área de energia há um grande avanço que a tecnologia nos trouxe, né? Muito desde sistemas de iluminação pública. Tem cidades na Europa que conseguiram ter uma redução do custo energético do setor público de uma forma espetacular, só com a iluminação pública inteligente e eficiente.
Tem as smart grids, as energias renováveis, fotovoltaico, eólico, e também associado, logicamente, que tem que estar um consumo consciente. No saneamento também, a água, reuso de água, o uso de águas, reaproveitamento de água, controle de enchente, além dos resíduos sólidos, né? Existem muitas técnicas relacionadas a esses resíduos sólidos. E na saúde também não é diferente, né? Nós vimos agora na pandemia muitas dessas técnicas sendo utilizadas, agendamento por sistemas informatizados, a questão desse controle das pandemias, as informações, ter uma informação acessível, enfim. E na comunicação, né, porque hoje é um serviço essencial, buscar essa conectividade, a geração de dados, monitoramento, tem a questão que tem que ser muito discutida da privacidade também, mas, em geral, os sistemas e a tecnologia têm auxiliado na agilidade e nos sistemas de progresso. Bom, eu trouxe aqui, para a gente começar a pensar um pouquinho sobre essas nossas pretensas cidades inteligentes, eu estou começando aqui só algumas que eu trouxe, mas eu trouxe São Paulo, que é a minha cidade de nascimento, em que a gente tem, né, acesso a todas as possibilidades de serviços, você tem todos os exemplos de uso da tecnologia, nos causa uma imagem, né, de uma cidade que oferece tudo o que pode ter de melhor, mas que ela também tem essa realidade. Então, a gente começa a pensar o que é essa tal dessa inteligência. Se a gente for lá para Floripa, né, a nossa cidade modelo em termos de inovação, onde tudo acontece nessa área de tecnologia e inovação, e que a gente também vai lá e encontra esse tipo de contraste com essa paisagem tão bonita. Vamos aqui na nossa vizinha, em Belo Horizonte, que tem uma configuração também de uma cidade que produz conhecimento, que produz tecnologia, e parece que na hora que a gente faz as coisas não tão inteligentes assim, nós somos muito parecidos, né? Embora as cidades se configurem muito diferentes. A nossa Vitória, que eu capixabei de coração, que a gente tem um orgulho enorme, né, do que ela é, do que ela... Aliás, a Eneida é responsável de eu estar aqui, né, Eneida? Mas a nossa Vitória, né, que também, quando a gente chega lá e a gente percebe que nós talvez não estejamos sendo assim tão inteligentes quanto a gente pensa ser. O Brasil é o 7º país com maior desigualdade no mundo. Isso é um relatório do PNUD. Então, esse abismo que tem entre um lado e outro é uma questão que não pode ser deixada de lado quando a gente fala em inteligência e cidade. Então, algumas reflexões básicas, né? A gente sabe que nós estamos em novos tempos, independente até da pandemia, a gente já estava entrando num novo tempo. A questão que são trazidas para as cidades, será que elas representam, de fato, uma revolução urbana? Os processos de transformações que a tecnologia trouxe, né? Quem hoje em dia não está numa rede social não existe praticamente. As próprias alterações climáticas, novas relações sociais, tudo isso é um processo muito forte. E será que as políticas públicas estão acompanhando esses novos tempos? A política que a gente desenvolve hoje, que a gente faz hoje, será que é adequada para esses novos tempos? A gente está cada vez mais carecendo de espaços virgens, né? Só que a gente continua trabalhando como se eles fossem infinitos. E pouco se faz, ou será que se faz, em termos de regeneração urbana, de você pegar o que você já tem e continuar fazendo com que ele fique melhor? Que modelo de sustentabilidade ou de inteligência a gente quer que seja adotado? E em que medida a tecnologia pode, de fato, auxiliar na solução de problemas? As desigualdades, em vez de trazer uma maior redução das desigualdades sociais, principalmente. Bom, então, o acesso à tecnologia, para começar, ele não pode ser feito de qualquer maneira, né? A tecnologia ela tem que vir acompanhada de um desenvolvimento de uma cultura, de uma orientação, minimamente que
dê à população a capacidade de discernimento do que é bom e do que não é, ou do que, minimamente, do que é fato, do que é fake. O acesso à tecnologia também acaba tendo suas barreiras. Por exemplo, deficientes, só trouxe alguns exemplos, deficientes visuais e auditivos, como que eles fazem em relação a várias formas de tecnologia. Mais de 22% dos brasileiros têm alguma forma de deficiência. Mas também pode ser uma nova oportunidade de negócio, né? Para quem desenvolver para esse público específico. E isso sem falar dos idosos, que o Daniel bem comentou, que as nossas cidades, a nossa população está cada vez mais tendo menos jovens. E a cidade parece que não está preparada para essa população, que é uma população de mais idade, mas com muito mais vitalidade do que era na geração dos nossos pais, né, Daniel? Que quando é diferente você ter 60 anos hoje e de você ter 60 anos há 60, 70 anos atrás. Bom, na educação, por exemplo, a tecnologia é uma questão à parte, que tem que ser muito pensada. Será que levar a internet para todo mundo vai transformar a sociedade? Ou então você distribuir celular para todo mundo é alguma coisa revolucionária, de fato? Não sei. A TV, quando você leva para o ensino, você pega o único objeto de entretenimento de uma família, principalmente se a gente considerar aquela família de menor renda, e você pega a TV e coloca para educação. Para uma situação de emergência, é perfeito. Mas será que isso pode ser uma solução para sempre, né? E a atual forma de ensino online, qual é a nossa maior preocupação como educador? Será que ela está gerando esse apetite pelo saber? Ou será que ela está se transformando só naquela coisa, que droga, eu tenho que pegar e fazer minha aula online agora? Então, esse apetite pelo conhecimento, pelo prazer, é que vai definir as próximas gerações, e isso a gente tem que se preocupar um bocado. E aí também, né, eu gosto muito do que o Toyama fala, computadores, armas de fogo, fábricas e democracia são ferramentas poderosas, mas as forças que determinam como elas são usadas estão, em última instância, em mãos humanas. Então, é isso também que o Daniel comentou, da gente trabalhar com os nossos talentos e com os nossos recursos humanos. Bom, mas tem uma coisa que a gente não pode também negar, de que a tecnologia ela consegue cumprir as necessidades básicas, né? Então, minimamente de energia, água, habitação, comunicação, saúde, mobilidade, segurança, isso é fundamental não só para suprir as necessidades, mas o acesso a essas coisas básicas que o ser humano precisa, na minha opinião, e também algumas teses, ele é sinônimo de liberdade. Você só tem liberdade se você tem como escolher. Se você não tem energia, como é que você vai escolher se eu quero comprar uma televisão ou uma geladeira? Então, você ter o acesso ao cumprimento das suas necessidades básicas e o uso da tecnologia, para mim, é o verdadeiro exercício da democracia. Eu gosto muito dessa imagem, eu trago em quase todas as minhas falas, que é o Cristóvão Buarque, ele coloca sempre, será que se a gente continuar trabalhando na linha que nós estamos, nós não vamos estar fazendo com que cada vez mais a gente pareça não pertencer à mesma raça humana? Porque olha o nosso pai da esquerda e o nosso pai da direita, né? A tecnologia, então, ela está reduzindo ou está aumentando as diferenças? E o que a gente quer com a tecnologia? Bom, o que todo mundo quer? Todo mundo quer crescimento econômico, quer ter segurança, quer ter cidades viáveis, quer equilíbrio ambiental e quer equidade social. É isso que se quer da tecnologia. Então, como que a gente faz para trabalhar para que essa tecnologia, de fato, seja acessível para todos? Bom, eu também gostaria de terminar, já estou terminando aqui, tentei ser bem rápida, mas o que eu gostaria de ressaltar é que a gente está trabalhando para que essas coisas aconteçam, principalmente aqui no estado do Espírito Santo. E independente do que seja feito, a gente sempre vai ter gente que não vai querer saber de nada do que nós estamos falando. Nós sempre temos gente muito
pensando e buscando soluções para as nossas questões fundamentais, a gente, como gestor público, muitas vezes tem que fazer um jogo de equilíbrio com a burocracia, né, com a papelada, com as regras do que pode, do que não pode. Não é uma tarefa nada fácil, é preciso coragem, inclusive, para você inovar e para você fazer qualquer coisa de diferente do que aquele que se ouve muito no órgão público. Sempre foi assim. Essa é uma palavra que aqui na minha secretaria é proibido. Vai ter muita gente que não vai querer nem ouvir o que nós estamos falando, vai ter gente vibrando, e é fundamental que a gente tenha gente vibrando, vai ter gente tendo ideias ótimas, ideias maravilhosas, ideias não tão boas assim, e vai ter gente questionando, e o que a gente acha, o que nós acreditamos, e quando eu digo nós, não é um exercício de humildade, não, é porque tem muita gente que pensa assim, é que o sucesso que a gente quer para todo mundo, com o uso de tecnologia, com o uso de uma cidade mais sustentável, é a felicidade de todos. Eu acho que é isso. Consegui fazer no meu tempo. Obrigada. Obrigada, Cris. A gente está recebendo, gente, muitas falas de que a nossa transmissão no YouTube está sofrendo algumas paralisações, mas a nossa TI está nos dizendo que depois o que fica gravado na página a gente pode recuperar aí a fala dos momentos em que pode ter dado uma congelada. Vamos torcer para isso, senão a gente chama a Cristina de novo. Cristina, fantástica a sua fala, muito obrigada, muito inspiradora. Então, assim, para também dar sequência e respeitar o tempo, vamos já chamar a professora Eneida Maria Souza Mendonça, que possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ela é atualmente professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo. Também é professora tanto de graduação, mas também de pós-graduação, tanto a pós-graduação da Arquitetura e Urbanismo, quanto da pós-graduação da Geografia na UFES, onde continua ajudando a formar o pessoal mais qualificado, muito qualificado nas nossas áreas, nessas áreas integradas. Ela tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em história da arquitetura e do urbanismo, atuando principalmente na paisagem urbana, planejamento urbano, arquitetura, urbanismo e expansão urbana. A professora Eneida é muito ativa em vários grupos de pesquisa que nos ligam e que colocam, muitas vezes, o Espírito Santo e a área específica de Vitória em grupos importantes de pesquisa, como o PAPACEL, o quadro do paisagismo no Brasil, mas também o quadro da arquitetura e urbanismo no Brasil, e faz parte do Conselho Consultivo da Rede Lusófona de Morfologia Urbana, na sigla PNUM, e com certeza também é uma autora muito interessante para todos aqueles que busquem se aprofundar nesses temas de atenção da professora. Como eu disse anteriormente, está aqui conosco, construindo o desenvolvimento regional sustentável com uma equipe muito qualificada, ela teve muito cuidado de estabelecer. Então, professora, por favor, vou passar a palavra sem maiores delongas, bem-vinda e agradecida por aceitar nosso convite. Muito obrigada, Latussa. Eu vou procurar compartilhar de imediato a apresentação para que a gente não tenha surpresas aí no momento da apresentação. E eu gostaria de saudar o diretor-presidente do Instituto, o Daniel Cerqueira, saudar também a diretora de Estudos e Pesquisas, a Latussa Laranja, a secretária e companheira da UFES, professora Cristina Engel de Álvares, e o professor Fabiano Lemes, do Politécnico de Milão. Eu gostaria de agradecer a companhia de todos os palestrantes nessa mesa, fiquei muito contente quando identifiquei com quem ia ser a minha interlocução, agradecer a quem nos assiste também, e homenagear esse aniversariante, o Instituto Jones dos Santos Neves, nesses 45 anos. Eu venho acompanhando o seminário e me dei conta de que, desses 45 anos, eu conheço esse aniversariante há 39 anos. E me dei conta também que eu aprendi
sobre a história do planejamento da Grande Vitória e do Espírito Santo na biblioteca desse aniversariante. Então, eu gostaria aqui de hoje homenagear, nesse aniversário, a Conceição e a Andresa, que foram duas bibliotecárias-chefes desse órgão e que estruturaram, mantiveram, modernizaram com muito zelo esse acervo que fica à disposição, né, em termos de consulta, e que eu almejo que o Instituto Jones, esse aniversariante, mantenha esse patrimônio com muito zelo. Eu considero um patrimônio do planejamento do Estado, e que outros pesquisadores conheçam a história aí do nosso planejamento a partir desse acervo. Bom, o tema já havia sido indicado, território como desafio e alternativa, e eu gostaria aí de iniciar trazendo a ideia do território como base e extensão da natureza, da circulação, da moradia, da economia, da cultura, portanto, da vida. E, nesse sentido, evocar a ideia de fixos e fluxos do professor Milton Santos, que estão mantidos e circulam no território, como também as rugosidades que são as persistências e as resistências que também se localizam no território. O território como base e extensão, ele é, então, a base e extensão do planejamento e, portanto, do desenvolvimento regional sustentável do Espírito Santo, nesse contexto que a gente desenvolve nesse projeto. Então, eu vou interromper um pouco a abordagem sobre território para tratar desses conceitos, muito brevemente. O desenvolvimento, nós tratamos no nosso arranjo como um desenvolvimento socioespacial, e essa é uma expressão cunhada pelo professor Marcelo Lopes de Souza, em contraposição a um desenvolvimento que é estritamente econômico. A região, ela precisa ser entendida como um espaço de delimitação pela paisagem, pela cultura, pela vivência, pela identidade, e sendo importante que a gente não se detenha a um conceito único. Isso em contraposição a uma delimitação político-administrativa, simplesmente. E quem alimenta um pouco essa ideia é o Roberto Lobato Correia e o Rogério Reisbart, geógrafos. A sustentabilidade, nós já tivemos aí uma apresentação bem mais completa e consistente da professora Cristina Engel de Álvares, mas o que eu trago aqui é do Henri Axelrod, considerando uma relação temporal, presente e futuro, de práticas compatíveis com a qualidade de vida futura desejável, com forte atenção à questão ambiental, e isso em contraposição a uma abordagem estritamente vinculada à alta tecnologia. Então, eu acho que a apresentação da professora Cristina trouxe bastante essa visão também. Tratando do território, voltando a ele e a significados e escalas, é importante ter o território como um elemento integrador de políticas públicas, sendo fundamental para a elaboração dessas políticas, analisar como, de fato, a população produz esses espaços, como ela vive nesses espaços. E, sem deixar de lado a ideia de que existem relações sociais, culturais e de poder na noção do território. O professor Rogério Reisbart traz essa ideia. E um outro aspecto importante é que as expressões e representações da vida cotidiana, elas se apresentam em diversas escalas, que vão do corpo ao comunitário, ao urbano, ao regional e ao global. Então, não são elementos dados previamente, mas sim produzidos e também conflitantes e sujeitos a diversos embates. Então, essa é uma abordagem trazida de Neil Smith.
ainda nesse contexto dos significados e da escala, uma coisa importante da gente admitir é que a articulação de escalas ela é primordial na construção de políticas públicas, e isso envolve a delimitação, o conhecimento, o planejamento nas diversas escalas de articulação administrativas e tanto nas inferiores quanto superiores. E aí a gente observa que a microrregião, a região dentro do Estado, ela não tem uma entidade administrativa própria. Ela se encontra na intermediação entre a escala estadual e as escalas municipais dos municípios que compõem essas microrregiões. Então, nesse sentido, a gente fala de macropolítica, que é importante a gente ter como referência nessa articulação. Mas essa macropolítica ela precisa estar associada à micropolítica. E a micropolítica me remete a Félix Guattari, na ideia do território como pensamento, desejo e subjetividade. E daí vem as expressões correlatas, que eu não vou me ater a elas, territorializar, desterritorializar, reterritorializar. E desse contexto, se a gente for chegar a uma síntese, eu identifico o território como terra, gente e seres vivos e também o desejo, que remete à ideia do que deve acontecer no futuro. Bom, dentro de uma abordagem metodológica no planejamento, as políticas regionais no Brasil, elas existem desde o Império e existe agora uma publicação do IPEA, do Rodrigo Portugal, lançada recentemente, que traz um pouco desse histórico, e a ideia era bastante no sentido de combate às secas e sempre no sentido da redução das desigualdades, né? Então, a gente observa como desafio trabalhar com uma escala variável, uma escala de região e de território que ela não é precisa e é desejável que ela não seja fixa. É um desafio também a capacidade de planejamento pela ausência de uma esfera de poder correlata à região. E também é um desafio o estabelecimento de vínculo com a participação social, porque é muito mais concreto para todos nós a nossa relação com o nosso bairro, com o nosso deslocamento cotidiano, do que com uma visão micro-regional, ou com uma visão regional, ou com uma visão mais ampla de território. E as alternativas que nós vemos nesse sentido é ter como ponto de partida o olhar ambiental e entender o território a partir dessa síntese que apresentamos anteriormente: terra, gente, seres vivos e o desejo, né? Eu gostaria de falar mais sobre essa imagem, mas eu vou chamar a atenção só de alguns aspectos que nos ajudam a pensar nessa dimensão mais ampla de território que deve ir além da política administrativa determinada. Esse é um mapa da proposta de um zoneamento ambiental feito na Alemanha para uma micro-região, representada aqui nessa parte escura, de um estado. E essa micro-região ela aparece aqui nesse destaque com uma cidade polo, que se chama Bielefeld, mas poderia ser Cachoeiro de Itapemirim, né, no caso aqui do nosso sul do estado. E o que eu gostaria aqui de ressaltar é que, por essa cidade, pela área urbana dessa cidade, passa uma floresta que extrapola os limites municipais, extrapola os limites do estado e extrapola também o limite do país, porque aqui já é a Holanda. Então, é um pouco nesse sentido que certos aspectos do território, eles precisam ser analisados dentro de uma dimensão mais aberta, mais ampliada. Aqui nós temos a nossa divisão regional brasileira, com a divisão de estados, que nós aprendemos desde criança na escola, e temos aqui ao lado uma
outra divisão em que ela também é muito importante, ela é importantíssima do ponto de vista do planejamento e ela difere um pouco da anterior, ou difere bastante em alguns aspectos. É a que trata do bioma, dos biomas. Então, o que a gente quer trazer com isso é que é importante reconhecer o território nos seus aspectos mais ampliados e conectados, independente das delimitações, vamos dizer, oficiais. Eu trago aqui um trabalho que chegou a mim recentemente, uma tese do Anderson Proença, que analisa, ele traz um outro conceito aqui que para nós é importante, vetores urbanos regionais. Ele exemplifica isso no estado de São Paulo e ele analisa um corredor urbano que liga Campinas a Sorocaba. Então, o que eu gostaria aqui de observar é que Campinas é a sede de uma região metropolitana, portanto, de uma microrregião, e Sorocaba é a sede de uma outra microrregião. E o que ele observa é que existe um diálogo, um vetor aqui que ultrapassa a ideia da microrregião. E, extrapolando para um território mais amplo, ele identifica não só essa continuidade desse vetor urbano, mas também uma possibilidade ou um embrião de um vetor, um segundo vetor, que chega ao litoral, lá em São Sebastião, passando pelo entorno de São Paulo. Então, enquanto São Paulo é normalmente apresentada e vista a partir do que converge e do que diverge em relação a ela, ele chama a atenção do funcionamento de um outro vetor urbano que atravessa o território. Então, é mais no sentido de que é importante a gente estar atento a esses movimentos sobre o território. Aqui eu trouxe uma abordagem que ela tem muita relação com essa equipe com a qual eu trabalho. A maior parte, ou grande parte das pessoas que estão nessa equipe do DRS, do Arranjo 1, atuaram aí nesse plano diretor de Cariacica, e é só uma indicação de que o processo foi esse: superpor os aspectos ambientais aos demais e, a partir daí, construir o conhecimento e a proposta de zoneamento. O mesmo foi feito em relação ao município da Serra, em que, além de estudar o município em si, reconhecer o corredor ecológico que atravessa o município da Serra, mas também exerce uma ligação com outros municípios do estado. E também nessa mesma relação de um olhar mais ampliado para o território, quando atuamos no plano diretor desses 4 municípios do Caparaó, esses que estão marcados aí numa cor meio rosa, meio vermelha, nós observamos, analisamos a continuidade dos elementos importantes dos aspectos naturais desses municípios nos municípios vizinhos e até mesmo no estado vizinho. E isso nos ajudou a uma proposição em termos de zoneamento que, pelas cores, a gente observa que chega a integrar com zonas semelhantes municípios distintos. Então, o que eu gostaria de mostrar é que a gente mantém também esse olhar mais ampliado sobre o território na academia. Eu trago aqui um mapa em que eu apresento os trabalhos com os quais eu tenho me envolvido na orientação de rios urbanos, tanto na arquitetura como na geografia, e mesmo que a gente tenha como foco um ou outro município, a dimensão ela tem que ser mais ampliada. E chama atenção aí para o Rio Doce, a dissertação do Rômulo Crossi, que ultrapassa as dimensões do próprio estado e nos leva a estudar também aspectos relacionados ao estado de Minas Gerais. Nesse mesmo sentido, trazendo já a questão para a abordagem específica das microrregiões
sobre as quais estamos debruçadas e estamos ainda numa fase de diagnóstico, eu trago aqui o levantamento já realizado, que mostra um olhar sobre as bacias hidrográficas e chamando a atenção de que não só analisamos o que ocorre nas micro-regiões, mas temos aqui a delimitação mais ampliada referente à bacia como um todo, né, que extrapola a micro-região. O mesmo aspecto observado aqui na parte de relevo, em destaque o relevo dessas micro-regiões, mas a gente percebe a continuidade deles aí no entorno, o mesmo sobre as unidades de conservação. A mesma lógica a gente procura estabelecer sobre a logística, a infraestrutura e a logística, e nesse sentido é importante a gente também ter um olhar para os municípios vizinhos, para os estados vizinhos, sobretudo considerando que as nossas micro-regiões, elas estão aí fronteiriças com o estado do Rio de Janeiro. Nessa parte à direita, para mim não aparece de modo visível, não sei como aparece para os demais, mas eu extraí aqui do artigo publicado pelo Francismar Cunha, um doutorando da geografia, um artigo publicado agora em maio, em que ele dá destaque ao que acontece no mar, no norte do Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo, mostrando as plataformas de extração de petróleo e nos mostrando a importância desse olhar ampliado. No campo do transporte coletivo, as ligações que são estabelecidas, também fizemos essa observação, e no campo dos domínios de internet, também um aspecto bastante comentado como algo a ser melhorado, sobretudo nas áreas rurais do Estado. No contexto do território, eu reservei esse mapa, nós temos diversos outros, mas esse nos mostra o destaque para Cachoeiro de Itapemirim, na polarização, inclusive, de cidades, de municípios fora, não só fora da nossa microrregião, mas fora do estado. E, por outro lado, também nos mostra que alguns dos nossos municípios mais ao sul, eles recorrem como pontos de apoio, como polos urbanos de apoio a diversos municípios no norte do estado do Rio. Então, essa é uma observação importante. Temos aqui o registro das comunidades tradicionais e também, no mesmo sentido, procurando observar nas micro-regiões vizinhas como isso se apresenta, os sítios arqueológicos também, no mesmo sentido, e como também já foi comentado anteriormente, nós temos aí, nesse ano de 2020, essa situação complexa da pandemia que nos desafia num contexto mundial, e esse mapa que foi publicado pelo acompanhamento do Instituto Jones, que muito assessorou as decisões do Estado, um acompanhamento feito de abril a setembro, em que a gente pôde constatar o passo a passo disso, porque já estávamos envolvidos aqui com a realização desse projeto de desenvolvimento regional sustentável, e nós verificamos o que o professor Miguel Nicoleles, que coordena o projeto Mandacaru, na região Nordeste, e a partir desse projeto ele assessora os governadores dos estados do Nordeste. Ele constatou lá a proliferação do vírus a partir das rodovias, das circulações rodoviárias. E é possível que isso tenha acontecido também aqui entre nós, quando nós observamos aqui nossas duas micro-regiões,
a Central-Sul e a Litoral-Sul, e a presença nelas da BR-101 e da Rodovia do Sol. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é de uma outra situação, que é essa do nosso confronto com outras jurisdições estaduais, vamos dizer assim. Se a gente observar a parte bem sul aqui dos municípios, a gente constata que surgiram situações de alto risco antes desse vetor, vamos dizer assim, rumo ao sul, e também a gente observa que mantiveram-se algumas dessas situações de alto risco, mesmo depois que o entorno já estava mais abrandado nesse sentido. Então, isso reforça um pouco essa ideia, essa conexão desse nosso sul do estado com o estado do Rio de Janeiro. E nesse sentido, eu não trouxe imagens de todos os municípios, mas como eu puxei a atenção aí para esse extremo sul, eu trago aqui Presidente Kennedy, alguns aspectos presentes, implantados no território como patrimônio, e um patrimônio que conta uma história de ocupação aí do Estado e do Brasil, tendo em vista a igreja, Igreja de Nossa Senhora das Neves, remeter a um período de presença dos jesuítas aqui, e a ideia de todas as tradições que envolvem a festa de Nossa Senhora das Neves, mostrada aí abaixo, segundo os locais, grande parte da população vem dos municípios do estado do Rio e, segundo dizem, alguém desses municípios pinta a igreja dos dias antes da festa como um pagamento de promessa. Essa imagem, as minhas alunas, Bianca, Bruna, Carolina e Hilary, que se interessaram pelo município de Presidente Kennedy, me trouxeram, e eu não conhecia essa história da cavalgada que circula aí constantemente por esse trecho aí do litoral. E também ressalto a presença de comunidades que mantém o jongo como uma tradição e mantém também o fabrico artesanal de farinha pelos quitungos. Então, eu trago esses aspectos como uma referência, um modelo de outras situações que acontecem no território e que precisam ser consideradas num momento aí de desenvolvimento desse planejamento no sentido de alcançar essa equilíbrio ou um desenvolvimento regional sustentável. Esse aqui é o meu último slide. Eu reuni os desafios e alternativas retomando aquelas falas iniciais e a partir dessa apresentação que eu espero tenha ilustrado pelo menos uma forma de pensar sobre o conhecimento do território e a forma como se pode almejar aí uma proposição futura, e a ideia do desenvolvimento social socioespacial, a ideia de superar desigualdades regionais, reconhecendo a região pela cultura, pela vivência, pela identidade, e visar práticas compatíveis com a qualidade de vida futura desejável, com forte atenção à questão ambiental. Então, novamente, eu reforço aquela ideia do território envolvendo terra, gente, seres vivos e desejo. As principais referências e o meu muito obrigado. Excelente, professora, obrigada. É uma aula, de fato,
e é muito interessante a gente já receber, junto dessa aula, imagens tão interessantes dessa nossa aproximação via desenvolvimento regional sustentável, como você mesmo disse, a coordenação do Arranjo 1 e a importância de expandir esse olhar, né? O desafio realmente a gente tem delimitações político-administrativas, mas a gente tem a realidade dos territórios e como eles acontecem, principalmente no ambiente natural, é um ótimo exemplo para isso. Os exemplos trazidos do Caparaó fazem isso de uma maneira muito evidente, fica muito claro. Muito obrigada. Então, quem nos assiste, eu quero reiterar que alguns problemas na transmissão que estão acontecendo, eles não devem estar visíveis na versão que fica gravada na página do Instituto Jones no YouTube. Então, se alguém perdeu algum pedacinho, a gente pode recuperar depois dessa aula maravilhosa que a gente teve agora de manhã. Bom, sem maiores delongas, eu quero agradecer a todos os pesquisadores que estão nos assistindo hoje, diversos de todos os arranjos, mas também quero agradecer aqueles que estão conosco no Desenvolvimento Regional Sustentável via Conselho de Desenvolvimento Regional Sustentável, que fazem justamente a ligação dessas pessoas que estão no local, que a professora Eneida tão bem enfatizou. Então, nós temos aqui conosco hoje o José Bessa, Josete Pertel, o Edgar Mirtschik, da Central Serrana, o Aloísio Carnielli, o Paulo Meneghelli, o Leandro Tononi, nossos dois parceiríssimos da Secretaria de Desenvolvimento, a Marcilé Schneider, o Maurício Fornazier, a Jussara Dalcomo, a Lu Cardoso, a Dalva Ringer e a Libiana Muniz e diversos outros que foram se conectando ao longo dessa transmissão. Eu vou passar, portanto, então, para o nosso convidado, nosso palestrante externo, o professor Fabiano Lemes de Oliveira, que é doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, tem mestrado e graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Carlos. Ele é professor associado atualmente em tempo integral em urbanismo no Departamento de Arquitetura e Estudos Urbanos do Politécnico de Milão, na Itália. Além disso, o professor Lemes tem uma vasta experiência na Inglaterra, na Universidade de Portsmouth, onde ele foi professor por mais de 10 anos, reunindo aí atividades de coordenador de pesquisa, lecionando tanto para graduação quanto para pós-graduação, conferencista desde 2016, com destaque para cidades sustentáveis, né? Além disso, o professor Fabiano, ele recebe diversos, e aceita, assim como aceitou gentilmente o nosso convite, mas ele tem exercido funções importantes como professor visitante na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba. Além disso, ele participa do Conselho Consultivo do Pavilhão da Bienal de Veneza, de 2020. Ele também trabalha na Comissão Europeia sobre Urbanização Sustentável e Soluções Baseadas na Natureza para a Restauração, que é o programa Horizonte 2020 da União Europeia, com destaque para a reabilitação de ecossistemas urbanos. Então, ele tem essa especialidade em cidades sustentáveis, mas também trabalha e leciona em projetos de arquitetura, desenho urbano, história, ligado sempre à resiliência no planejamento. Ele é autor de um livro muito interessante, não está publicado em português ainda, o Green Wedge Urbanist, que foi publicado em 2017, e ele recentemente foi o principal editor do Planning Cities with Nature, que tá publicado no ano passado, em 2019. Então, tenho certeza que também, aos interessados, nós temos o terceiro palestrante do dia, com excelentes referências bibliográficas para quem queira se aprofundar. É um querido e, enfim, foi interessante que a gente conseguiu que ele, que está a 5 horas da gente, portanto, porque está atualmente em Milão, pudesse nos brindar com essa fala. Professor, por favor, a fala é sua, fique à vontade, agradecendo mais uma vez pelo aceite do convite. Eu que agradeço, Latussa, é um grande prazer para mim estar aqui. O horário, no final das contas, não podia ter sido mais conveniente, né? Então, acho que funcionou bem para todo mundo. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o contato do meu colega e amigo Bruno Lousada
que fez a intermediação com o Instituto Jones, agradecer muito o contato depois da Latussa, a Laranja, que fez o convite formal, né, e a gente pôde, então, pensar num tema para essa apresentação de hoje. Eu fiquei muito contente também de ver colegas como a professora Eneida, colegas que eu já conhecia, e colegas novos agora, a Cristina, e também gostei muito da introdução do Daniel Cerqueira, né, fazendo pontos muito importantes para a discussão sobre o planejamento territorial. Bem, eu vou compartilhar os meus slides e, por favor, me avisem se vocês conseguem ver. Eu vou procurar me manter no tempo. Dá para ver? Tudo certo. Sim? Ok. Bem, como eu iniciei, eu vou procurar tratar dessa questão nos próximos 20 minutos. Eu proponho fazer uma reflexão sobre alguns conceitos importantes no planejamento urbano e regional, que vem muito da minha pesquisa no livro Green Wedge Urbanism, mas também no Planning Cities with Nature e outros trabalhos contemporâneos que eu venho desenvolvendo a partir dessa base inicial de estudo sobre a urbanização e natureza nas suas diferentes escalas. E para fazermos isso, eu considero importante refletir sobre a questão das diferentes polaridades no planejamento, né? Então, por isso, esse tema, a ideia da policentralidade, do policentrismo, urbanidades, ruralidades e natureza. Para iniciar essa conversa, eu voltei ao livro do Patrick Abercrombie, de 1933, que foi um dos grandes fundadores... Oi? Fabiano, o nosso áudio não estava saindo. Me dá um minutinho para ver se a gente... Tá nem bom. a apresentação que eu fiz de você, nem a tua apresentação. Só um minutinho. Tá, vamos recomeçar, então. Hoje, os problemas técnicos estão ganhando da gente de lavada, gente. Infelizmente. Eu estou aguardando a TI me dizer, mas aparentemente toda a minha fala te apresentando não foi ouvida e a tua fala inicial também não. Sinto muito, Fabiano. Não, tudo bem, não se preocupe com o meu tempo, que eu posso continuar até mais tarde, mas a questão é se vocês podem permanecer também por mais tempo, né? Eu tirei a tarde para isso. Tem um livro do Milton Vargas que fala sobre a tecnologia de Deus e do diabo. E aí é muito interessante a tecnologia. Bom, a gente recebeu o ok para continuar. Eu vou fazer novamente, rapidamente, a introdução. O professor Fabiano Lemes de Oliveira, ele tem uma ampla produção baseada em resiliência e sustentabilidade de cidades. Ele tem atualmente ele exerce uma cadeira no Politécnico de Milão, mas teve já uma experiência ampla em outras universidades europeias, inclusive com o programa do Horizonte 2020 para cidades resilientes da União Europeia. A bio do Fabiano é muito mais extensa que isso, mas eu estou apenas tentando recuperar o áudio que, na minha apresentação anterior, ficou perdido, e sem delongas passar para o Fabiano novamente, agradecendo a gentileza de aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Latussa. O prazer é meu de estar aqui discutindo
esses temas tão importantes para o futuro das nossas cidades, das nossas áreas rurais, das nossas regiões, né? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, então, o contato inicial do meu colega e amigo e brilhante arquiteto e urbanista, o Bruno Lousada, agradecer a formalização do convite feito pela Latussa Laranja e toda a organização que esteve por trás disso, o Instituto Jones, e também dizer que estou muito feliz de poder estar aqui com colegas de tão alto nível, como a professora Eneida, que eu conheci no ano passado, e a professora Cristina, que estou conhecendo agora, e também com o Daniel Cerqueira, que fez uma fala muito importante no começo dessa sessão. A minha apresentação ela vai se concentrar sobre alguns conceitos que eu considero importantes no planejamento urbano e regional, sobretudo considerando as questões ou os desafios que nós estamos enfrentando hoje em dia. Mas, dentro da minha trajetória, eu procuro sempre fazer relações ou correlações com questões que são abrangentes na escala temporal, e, nesse sentido, eu achei conveniente trazer aqui hoje para nós essa citação de Patrick Abercrombie, que escreveu um livro que é ótimo, muito acessível até, para descrever como que nós chegamos, de fato, em pensar a questão do território, né? O território ele é uma conquista da disciplina do planejamento urbano, e muitas outras disciplinas, obviamente, mas não é algo que veio a priori, ou que veio logo no começo do nosso pensamento sobre como intervir no nosso meio ambiente. E o Abercrombie comenta a questão das polaridades, né? Então, ele diz que a essência do planejamento urbano e regional consiste no franco reconhecimento desses dois elementos, cidade e campo, como representantes de polos opostos, mas complementares. Essa é uma citação de 1933, né? O período do Entre Guerras ele é um período muito marcado pela reflexão sobre a questão regional, muito marcado pela preocupação que a urbanização desenfreada vinha trazendo de consequências com relação ao campo, mas também com relação à natureza. Então, Abercrombie ele faz referência a essas duas polaridades, e eu trago também ainda a polaridade da natureza, que, na verdade, foi pouco discutida por Abercrombie naquele momento, mas ela aparece de uma maneira fundamental em toda a discussão do urbanismo a partir do século XX. Aqui eu trago uma imagem do arquiteto Cedric Price, em que ele compara a evolução urbana, o crescimento das cidades, a formas com que possamos preparar um ovo. Então, a primeira ele faz a referência ao ovo cozido, que é a ideia da cidade antiga, da cidade mononuclear, que é capaz de se manter dentro da sua estrutura de uma maneira muito coesa e que se enxerga como um objeto na paisagem. Na medida em que nós vamos nos aproximando da Revolução Industrial e através de todo o período da Revolução Industrial, a referência que ele faz é do ovo frito, né? Dessa ideia do centro expandido, o centro que começa a crescer e as áreas urbanas se expandindo em direção ao campo de modo tentacular, muito em função das linhas de transporte público que foram implementadas, sobretudo na Europa e no norte da América, linhas de trem, linhas de bonde, de ônibus, que fizeram com que o crescimento urbano ele acabasse sendo muito estrelado na direção das áreas rurais. E o ovo mexido seria, de acordo com Price, o último estágio desse processo, que seria uma cidade que perdeu a sua centralidade única. É uma cidade que ou já não tem uma certa centralidade, ou que tem várias centralidades, né? E que existe uma difusão ou uma perca de hierarquia entre centro e periferia. E também vemos a questão da borda urbana, a questão das áreas periféricas e de como essa própria definição da borda ela é muito mais imprecisa do que as cidades anteriores.
E nós vemos que esse processo de urbanização, esse processo de crescimento, ou de transformação da cidade, ele vem muito em função da nossa antropização intensa e acelerada, como a Cristina descreveu muito bem, né, na sua fala, afetando a maneira como nós vivemos nas nossas cidades e nas nossas regiões. Aqui à esquerda nós temos um gráfico das tendências socioeconômicas a partir de 1750, e nós vemos como, a partir dos anos 50, há um crescimento exponencial de uma série de o que a gente poderia considerar benefícios socioeconômicos, como o transporte, as telecomunicações, ou as nossas ações diretas na natureza, como a criação de represas, uso de energia, etc. Também vemos o crescimento populacional, mas sabemos, e ficamos sabendo, na verdade, muito posteriormente, que esse crescimento das nossas atividades socioeconômicas levaram a uma pressão sobre o planeta que, hoje em dia, nós sabemos que é insustentável. Nós vemos aqui, do lado direito, um gráfico que também mostra, a partir dos anos 50, como a degradação da biosfera terrestre cresceu exponencialmente, a perca das florestas tropicais, e uma série de sistemas relacionados à ecologia, relacionados ao meio ambiente, foram afetados pela nossa atividade antrópica. Nós também sabemos que, para se pensar o futuro, nós precisamos entender quais são os desafios que nós estamos enfrentando e quais são os desafios que nós poderemos enfrentar, né? É um trabalho de prospecção, ao mesmo tempo que é um trabalho de entendimento do nosso contexto atual. Do lado esquerdo, nós vemos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Normalmente, nós tendemos a nos concentrar no objetivo 11, mas, em princípio, e a própria estrutura das Nações Unidas, quando se pensou nos objetivos do desenvolvimento sustentável, foi para que nós pensemos em intervenções que pudessem endereçar, né, uma grande quantidade de objetivos ao mesmo tempo. Então, na medida em que nós pensamos sobre cidades sustentáveis, nós devemos pensar na redução das desigualdades, devemos pensar na vida sobre a terra, na vida sobre o mar. A professora Neida fez um ponto muito interessante, né, que nós precisamos pensar no planejamento regional, não apenas para os seres humanos, mas também para outras formas de vida não humanas, né? Isso é uma questão muito importante. Do lado direito, nós vemos uma imagem do relatório do IPCC sobre as mudanças climáticas e uma série de potenciais efeitos negativos que nós teremos se não mantivermos o aquecimento global em 1,5 graus, né, se deixarmos chegar, por exemplo, a 2 graus. Né? E é uma mudança, e são efeitos que, no final das contas, serão muito mais intensos por conta de meio grau. Por exemplo, 10 milhões de pessoas a menos perderiam suas casas em função do aumento do nível do mar, apenas por meio grau. Né? Então, é uma questão fundamental que precisamos contribuir para ela. As questões globais e as questões locais precisam estar relacionadas, e quando nós estamos fazendo as nossas propostas, as nossas pesquisas, é importante fazer essa correlação. E como nós, como pesquisadores, como profissionais, colaboramos para a resolução dos objetivos de desenvolvimento sustentável, para a questão climática, para a questão ambiental. Sabemos também, eu vou passar rapidamente por isso, que seremos um planeta cada vez mais populado e um planeta também cada vez mais urbano. Mais de 70% da população mundial viverá em cidades. Nós sabemos que já por volta de 85% da população brasileira já mora em cidades. Também sabemos que 75% das emissões de gás carbônico são feitas pelas cidades, maior quantidade de energia consumida nas cidades, e também que quanto mais cidades, normalmente, maior é o impacto na vitalidade ecológica do nosso planeta. Então, eu publiquei essa ideia desse paradoxo, que nós temos o que eu vejo um paradoxo aparente do desenvolvimento sustentável, que é a necessidade de se pensar em acomodar mais pessoas nas cidades. Como faremos isso? Que forma de urbanização isso vai acontecer? Né? Vertical, horizontal, como nós pensaremos essa acomodação? E diminuir o impacto no planeta e aumentar, se possível, a presença da natureza nas nossas vidas, nas nossas cidades. E, evidentemente,
Isso é uma dificuldade muito grande, porque quanto mais urbanização, como eu dizia, maior é o impacto que nós temos no planeta e maior também é o impacto na natureza, menor é a quantidade de áreas verdes ou de campo que nós temos ao redor de nós. Bem, felizmente, há uma quantidade muito grande de pesquisas que vem surgindo recentemente, nos dizendo que, na verdade, boa parte dos desafios urbanos que nós temos, eles podem ser enfrentados, ou as soluções podem ser encontradas na natureza. Um relatório recente disse, por exemplo, que a natureza pode nos propiciar com quase 40% das soluções climáticas. O IPCC mesmo, naquele relatório, recomendou o plantio de 1 bilhão de hectares de florestas para limitar o aquecimento global em 1,5 graus. E, recentemente, sobretudo a partir de 2015, nós estamos discutindo muito na academia e também nas políticas públicas e nos planos urbanos, tanto de cidade quanto regionais, a questão das soluções baseadas na natureza. Houve um relatório que saiu em 2015 da Comissão Europeia, chamado Nature-Based Solutions and Renaturing Cities, soluções baseadas na natureza e a renaturalização das cidades, que colocou esse conceito como uma forma de nós enfrentarmos os desafios ambientais, sociais, econômicos de maneira sustentáveis. Essas soluções seriam ações baseadas, inspiradas, apoiadas ou copiadas da natureza, que nos ajudariam a enfrentar essas questões. Então, existe muita inteligência na natureza que nós precisamos nos aproveitar, que nós precisamos usar e pensar a natureza junto conosco, junto com as nossas invenções tecnológicas, pensar maneiras híbridas de enfrentar os problemas que nós temos. As soluções baseadas na natureza, elas acontecem em todas as escalas, desde a escala menor, na escala nano, ou do edifício, a gente pode pensar na ideia de uma fachada verde, ou teto verde, até a escala regional, e como a professora Eneida mostrou, escala transnacional. E eu tenho alguns exemplos também do meu trabalho com cunhas verdes, mostrando esse tipo de conexão transescalar. Então, é muito importante que nós pensemos como criaremos as estruturas verdes e azuis que propiciariam o aparecimento, ou o crescimento, ou o planejamento dessas soluções baseadas na natureza que nos ajudariam a enfrentar os desafios principais que nós temos adiante. E dentro desse pensamento de soluções baseadas na natureza, há uma série de conceitos que são importantes, e eu procurei colocar os principais aqui. Um deles é a ideia de planejamento sistêmico, que nós precisamos procurar entender as cidades, as regiões, através dos seus diferentes sistemas, através dos fluxos e das interações entre esses sistemas, e incorporar dentro dos processos de planejamento a questão da natureza, que não pode ser algo que vem à parte ou vem depois, mas que é integrada dentro do processo de planejamento. Os serviços ecossistêmicos, que são os benefícios que nós derivamos da natureza, eles devem ser proativamente planejados. Então, a gente não pode esperar mais que colocamos um gramado, colocamos uma área verde e os benefícios vão aparecer porque vão aparecer. Na verdade, nós temos que projetar esses benefícios, planejar esses serviços ecossistêmicos de uma maneira proativa, Como vamos incrementar a biodiversidade? Como essa área ela pode servir, por exemplo, para purificação, retenção de água? E esses benefícios têm que ser pensados de uma maneira multifuncional. Isso aumenta a resiliência dessas áreas. Na medida que a gente tem várias funções, se por um acaso uma dessas funções talvez não esteja funcionando muito bem, as outras funções ainda continuam adiante. Então, esse espaço continua funcional, ele continua ajudando a resolver uma série de questões. Então, por exemplo, nós poderíamos olhar para essa imagem à direita e começar a elencar os benefícios que nós vemos aqui. Então, tem a questão da biodiversidade, purificação da água, retenção da água, questão paisagística, espaços de recreação, etc., etc. Então, a gente não pode mais pensar em espaços verdes de uma maneira multifuncional. Nós temos que pensar nessa monofuncional, nós temos que pensar nesse espaço de modo multifuncional e com vários benefícios. E esses benefícios são os serviços ecossistêmicos, nós
Eu elenquei também alguns aqui, por exemplo, a redução das temperaturas urbanas. Nós temos o efeito da ilha de calor urbana, que é muito presente e vai aumentar cada vez mais com as mudanças climáticas. A resiliência ao aumento do nível do mar, combate à erosão costeira, estabilização de margem de rios. Então, uma série de benefícios relacionados, por exemplo, à questão da água, ou a questão do ar, melhoria da qualidade do ar, a captura de carbono, lazer, energia limpa, que nos pode também ajudar a potencializar a economia verde. A Europa lançou agora o New Deal, o Green New Deal, que procurará fazer com que o continente, em 2050, seja carbono neutro, né, que é um objetivo fundamental, né, se nós queremos, de fato, reduzir as mudanças climáticas. E eu vou mostrar alguns exemplos rapidamente do meu trabalho no Green Wedge Urbanism e, no final, fazer algumas reflexões sobre planejamento urbano e regional nesse contexto pandêmico que nós vivemos hoje em dia, em função de, possivelmente, superar essas questões. Mas também pensando quais são as oportunidades que estão aparecendo nesse sentido. Bem, o livro ele constrói uma história do conceito de cunhas verdes no urbanismo, e esse modelo ele aparece desde o princípio como uma possível solução para a questão do equilíbrio entre urbanização e natureza. Uma das críticas muito grandes que o criador do conceito, né, que eu considero o engenheiro Rudolf Eberstadt, em 1910, ele escreveu sobre como, na verdade, a ideia de um cinturão verde ele acaba apertando, estrangulando o crescimento urbano e mantém boa parte dos espaços verdes longe de onde as pessoas vivem. Né, que só essa ideia de cinturão ela era inadequada para trazer a natureza próxima das pessoas. E, nesse sentido, procurou articular a maneira em que as cidades cresciam. Eu mencionei no começo, né, muitas dessas cidades elas cresciam de uma maneira estrelar, né, cresciam de modos radiais, em função das linhas de transporte público, e deixavam espaços vazios, espaços que não eram muito considerados no planejamento, entre essas linhas de desenvolvimento. E a grande visão, naquele momento, foi, então, transformar essas áreas em florestas, em áreas de campo, em parques, trazendo a natureza até o seio do tecido urbano. E nós vemos que, e a segunda parte do livro, ela analisa uma série de estudos de caso que vem trabalhando com o modelo de cunhas verdes, procurando, sobretudo, endereçar questões relacionadas à resiliência urbana e a questão da sustentabilidade. Então, nessa parte do livro, para essa parte do livro, eu fiz muita visita de campo, muita análise de documentos de planejamento, entrevistas, o que eu vi em muitos dos planejamentos, dos processos de planejamento regional, foi uma preocupação com a questão da policentralidade, né? Como resolver a questão de acomodar pessoas dentro das cidades, manter os espaços verdes existentes e possivelmente ampliar os espaços verdes. Evitar o consumo do solo é importante, né, para que a gente possa manter áreas naturais próximas às cidades e também distantes, mas pensar que essas relações de conexão e fragmentação, elas têm que ser parte da maneira com que nós pensamos o urbanismo. Então, a policentralidade ela apareceu de uma maneira muito presente, a expansão do centro urbano, a sua densificação, a intensificação de centros suburbanos e também o papel fundamental tanto do transporte público, articulando essas redes, como das áreas verdes. Então, aqui nós vemos algumas imagens do plano da região metropolitana de Estocolmo, cuja visão era se tornar a região metropolitana mais atrativa da Europa, né? Então, a questão da visão, não, qual é a visão, né? Isso é algo muito, muito importante. Então, uma visão de se ter uma cidade grande, densa, habitável, com grande desenvolvimento humano, verde, e as cunhas verdes, no caso de Estocolmo, são 10, propiciariam essas 1000 possibilidades, né, de relação com a natureza. E, como eu disse, pela própria forma do modelo, ela facilita o acesso a áreas verdes e a áreas verdes de grande dimensão.
né, que podem acomodar vários tipos de atividades e funções. Então, aqui nós vemos o centro de Amsterdã em vermelho, os centros expandidos em laranja, ou centros suburbanos, e em amarelo as outras áreas urbanas e também as cunhas verdes. E a relação entre esses eixos de desenvolvimento e a presença da natureza, que, como eu disse, vem até o próprio seio do centro urbano. Copenhague talvez seja o caso mais conhecido. O projeto foi criado nos anos 40 e publicado em 1947, que ele se chama o Finger Plan, essa ideia de você planejar o desenvolvimento urbano ao longo desses dedos cinzas de desenvolvimento, com as cunhas verdes criando esses espaços entre as áreas de desenvolvimento. E, novamente, aqui nós temos uma presença muito forte da escala regional, mas também uma gradação do verde que entra na parte mais consolidada da cidade de Copenhague também. No caso de Freiburg, é um caso parecido com o que a professora Eneida estava descrevendo. Nós temos uma relação muito forte entre as paisagens que estão para além da cidade. Nesse caso, a Floresta Negra é um espaço muito grande que, novamente, está muito próximo de 3 países ali, e há um fluxo importante, uma troca importante de ar entre a Floresta Negra e a cidade de Estocolmo, e nós vemos aqui em alguns mapas de temperatura como essa área da Cunha Verde, por essa relação com a Floresta Negra, ela acaba tendo a temperatura muito mais reduzida, sobretudo em dias de verão, né? E Freiburg é uma das cidades mais quentes da Alemanha no verão. E, novamente, com a questão do aumento das temperaturas climáticas, isso acaba sendo ainda mais fundamental. Eu, mais recentemente, venho fazendo uma série de reflexões e estudando a questão da dispersão urbana extrema, ou da ideia de pós-metrópole e o território. Aqui à esquerda nós vemos a cidade de Milão, em 1972, desenvolvendo essa forma estrelar clássica que eu estava descrevendo, e a constelação de cidades menores em volta, e do lado direito, como se potencializou a expansão urbana no território. E esse crescimento, essa suburbanização, ela vem sendo estudada no urbanismo, sobretudo a partir dos anos 90, e como o Daniel Cerqueira mencionou, ela faz a relação, a dicotomia entre cidade e campo parecer, na verdade, ela faz essa dicotomia ser muito mais complexa, porque se adiciona uma série de outros elementos no que antes eram conceitos muito claros, né? Então, por exemplo, nas imagens que nós vemos aqui de infraestrutura, de crescimento de rodovias ou de áreas comerciais fora da cidade, plantas de energia, etc. O que são essas áreas? Elas são áreas urbanas? Elas têm urbanidade? Mas são áreas rurais? Elas têm ruralidade, né? Então, esse questionamento do que é urbano, do que é suburbano, do que é rural, ele aparece muito forte, sobretudo a partir do final dos anos 90. Milão está procurando tratar dessa questão de uma série de maneiras. Um dos programas, talvez mais interessantes que a cidade vem tendo hoje em dia, se chama Floresta Mi, que é a ideia de se plantar 3 milhões de árvores até 2030, na região metropolitana, muito preocupado com a questão da melhoria da qualidade do ar, da redução da temperatura, mas também da transformação da paisagem, de como que essas áreas periurbanas podem nos ajudar a enfrentar esses desafios, como eu disse, mais globais. A questão da difusão urbana não é localizada na região metropolitana, mas alcança a região. Nós vemos aqui como também a própria Lombardia, como um todo, sofreu um processo de expansão da urbanização, da ocupação do território muito grande. Eu preparei 2 mapas aqui também para dizer que esse processo de crescimento, ele normalmente também é acompanhado de processos de decréscimo. Então, existem processos paralelos de crescimento e encolhimento de população. À esquerda, nós vemos toda a mancha
urbana que se estende de Milão para o leste, e os pontos laranjas são cidades em áreas rurais. E do lado direito, em azul, nós vemos as unidades que vêm aumentando a sua população, e em tons ocre e vermelho, as áreas que vêm perdendo população. Então, nós vemos que muitas dessas perdas, elas acontecem em áreas rurais, elas acontecem em áreas pouco conectadas fisicamente com a cidade de Milão. Dentro do contexto italiano, existe algo que se chama área interna, que eu encontro de tradução difícil para o português, mas talvez seriam áreas periféricas. Meus colegas talvez possam me ajudar depois como traduzir isso, mas são áreas significativamente distantes dos centros de prestação de serviços, né? Significativamente distante dos polos de atração econômica, mas são muito ricas em recursos naturais e ambientais. 1/4 da população italiana vive nessas áreas. Essas áreas são mais de 60% do território, mais de 4.000 municípios, e os problemas que elas enfrentam, em geral, são relacionados a essa falta de conexão, declínio populacional, diminuição da oferta de serviços públicos, e talvez um outro ponto importante a marcar seria a questão da deterioração do seu patrimônio cultural e paisagístico, muito pela função, por esse distanciamento e pela falta de recursos investidos nessas regiões. Há uma estratégia de transformação dessas áreas hoje em dia do governo. Aqui eu mostro um exemplo rapidamente de uma área alpina, ou na base dos Alpes, se chama Alta Valtellina, procurando, sobretudo, melhorar o transporte público, pensar em oportunidades de inovação a partir das qualidades locais, a partir da identidade histórico-cultural dessa localidade. Então, como que nós podemos pensar que, na verdade, os centros de inovação não precisam necessariamente estar nos grandes centros urbanos, né? Nós podemos ter inovação acontecendo no território de uma maneira mais distribuída, mais descentralizada. Aqui, rapidamente também, mapas da região de Londres, né? E vemos como a atração gravitacional de Londres, ela alcança quase a costa, né? Então, nós vemos aqui a porcentagem das pessoas que não moram em Londres e que trabalham em Londres, né? Eu morava em Portsmouth, que é aqui. Nós vemos que 5% da população de Portsmouth, na verdade, mora em Londres, né? Aqui é um mapa que mostra que a cada minuto dentro do trem, mais próximo de Londres, isso aumenta o preço médio da moradia em 3.000 libras, né? Então, a cada minuto mais próximo da cidade de Londres. Entretanto, nós temos agora uma condição que pode radicalmente transformar essas questões, né? Nós vimos durante o começo da pandemia essa ideia de volta ao campo, né? O medo da cidade, ou a proximidade da cidade, a proximidade da natureza, ela acaba tendo novamente um papel importante no imaginário das pessoas. Talvez uma vida mais lenta, a disponibilidade de serviços ecossistêmicos é outro atrativo. Isso pode levar a reconfigurações das relações entre centro e periferia. Eu acho que é um ponto importante para se pensar, possivelmente, num cenário pós-pandêmico, que pode haver um certo esvaziamento dos polos principais, um aumento da importância das áreas antes consideradas periféricas e um novo equilíbrio, que nós não sabemos como será. Mas eu apostaria numa maior relação com a natureza, uma maior importância dessas áreas rurais, e nós precisamos pensar essas redes de transporte, mas também os modos de comunicação, né? Então, hoje em dia, nós estamos nos comunicando aqui através do oceano de uma maneira talvez não tão eficiente por conta do YouTube estar um pouco sobrecarregado, mas a gente precisa pensar em transporte, em comunicação de uma maneira integrada. Existem ameaças nesses processos, né? A professora Cristina identificou a questão da desigualdade como um ponto importante, e eu concordo, de como nós podemos procurar evitar essas desigualdades. Acho que também pode haver uma pulverização de novos empreendimentos imobiliários, se não tivermos cuidado, nas áreas rurais, uma certa descaracterização, suburbanização e, ainda pior, condominialização de vilas e de áreas rurais e naturais. Eu acho que isso é muito perigoso, deve ser evitado. E, chegando ao fim, desculpa, eu estou me estendendo um pouco demais,
nós temos que planejar o território híbrido, né? A reconsideração dos atratores e a oportunidade de um novo equilíbrio está aí para nós, né? Então, nós temos que pensar em como a gente pode pensar esse território a partir, talvez, das áreas periféricas, a partir, talvez, da questão ambiental, do território, da natureza. A oportunidade de se implementar soluções baseadas na natureza através das escalas, do regional ao local, está aí, e eu encorajaria muito o estado de vocês, talvez, capitanear essa ideia e ser, talvez, o estado que mais trata com a questão da natureza de uma maneira eficiente e bela. Reforçar a infraestrutura verde e azul, maximizar os serviços ecossistêmicos, que pode nos ajudar a enfrentar tantos desafios. O território ele é físico e virtual, a questão da mobilidade e comunicação, novamente, pensadas em sinergia, e pensar que, na verdade, esses investimentos são investimentos que vão ajudar a criação de uma nova economia, de uma economia verde. Então, uma certa provocação, uma reflexão, né? O que o Espírito Santo quer ser, né? Qual é a grande visão que vocês estão desenvolvendo? Talvez ser um estado carbono neutro, olha que maravilha. O estado com melhor equilíbrio entre vida urbana e natureza. O estado mais sustentável do Brasil, o melhor estado para se viver no Brasil. E quais são os cenários que nós, então, precisamos construir? Qual é a trajetória, quais são as trajetórias que nós precisamos construir para enfrentar essas visões? Business as usual, há uma série de problemas no business as usual, e eu acho que a gente precisa fazer reflexões que tenham uma visão positiva e forte, porque senão nós não conseguimos avançar nessa direção. E a ideia de um futuro compartilhado, um futuro possível, né? Uma visão que seja abrangente, que seja estratégica, que seja possível, né? E que seja compartilhada, né? Então, eu encorajaria esse tipo de reflexão. Aqui, a capa desses 2 livros que eu mencionei no início, e muito obrigado pela atenção, e me desculpem, eu acabei falando um pouco mais do que eu achei que eu ia. De forma alguma, professor Fabiano, obrigada. Excelentes reflexões, essas reflexões do final realmente nos inspiram a buscar dentro do projeto, né? Como a gente disse no início, o seminário é para a gente trazer novos olhares, oxigenar o que está se fazendo, trazer a pesquisa acadêmica, a pesquisa de âmbito governamental, e é nesses momentos de múltiplos atores numa mesma sala, ainda que virtual, conversando, como a nossa transmissão, ainda que tenha sido um pouco truncada, a gente enfatiza que na gravação vai ficar tudo bem. É nesses momentos que a gente consegue trazer novas perguntas, como muito bem a professora Cristina e a professora Eneida colocaram, para a construção de um pensamento novo. Muito, muito interessante como a gente enxerga uma linha aí muito viva, né? Nós estamos fazendo isso para as pessoas, estamos buscando quais seriam as bases endógenas desse desenvolvimento para a gente fugir do business as usual. Então, acho que é um final de fala que, se a gente tivesse combinado, não teria ficado tão encaixada, sabe, Fabiana? Isso é muito bom de sentir. Bom, a gente, como costuma acontecer, a gente, às vezes, não tem uma busca por perguntas agora. Eu acho que as 3 falas foram densas e trazendo muita informação. Acho que a gente aguarda, então, que os colegas nos remetam aqui ao Jones. Se chegar pergunta depois desse momento, dessa gravação, peço a gentileza de vocês para acatar, e, se for possível, a gente faz esse bate-bola nas respostas depois. Quero agradecer novamente, e então eu passo para as considerações finais de vocês. Vou voltar, então, à professora Cristina. Por favor, Cristina, você poderia nos brindar com suas considerações finais? Em sequência, a professora Eneida e, finalmente, o professor Fabiano, por favor. Bem, feliz, né, de ver que as nossas conversas, elas convergem, né? A Eneida, logicamente, que nós já nos conhecemos, os nossos percursos, e fiquei muito feliz com o Fabiano. Eu até
queria enfatizar só alguns aspectos, né, de que a gente... Bom, primeiro dizer que quando eu coloquei a questão da tecnologia, foi um recorte, né? Porque é tanta coisa para a gente falar, então eu fiz um recorte da questão da tecnologia, que justamente como uma nova forma do pensar. E que uma das coisas, né, da abordagem que eu busquei, embora esteja pulverizado, mas foi dessa necessidade de a gente se dedicar para regeneração urbana, né, de você trabalhar a cidade que a gente já tem, ao invés de continuar expandindo. Ou então se buscar uma forma de planejamento dessa expansão das Canvas, né, ou algum outro modelo. Mas eu acho que dentro da cidade que a gente já existe, há uma necessidade premente de você, e nós temos condições de fazer isso no Espírito Santo, que é a busca também da redução dos deslocamentos, que é um dos grandes problemas do meio urbano, seja nas cidades maiores, seja naquelas que estão começando a crescer agora, que ainda dá tempo de trabalhar isso, através, talvez, fazer uma maior diversidade urbana, onde a pessoa não precisa se deslocar, e parar com essa ideia de colocar, inserir área verde onde tem área residual, né? Sobrou um pedacinho, vamos fazer uma pracinha. E sim começar a trabalhar efetivamente os corredores, né? Ou a forma de elaboração dessas áreas verdes, que sem dúvida nenhuma, né? Desde aquele... Esqueci o nome do autor, o Fabiano deve lembrar, do Design with Nature. Yamakar. Que é desde lá, né? E que a gente aprendeu tanto com ele. Bom, adorei a tua ideia de o que nós queremos do Espírito Santo, fiquei aqui pensando, eu sou secretária executiva do Fórum de Mudanças Climáticas, né? É um assunto que para mim me interessa muito, e aí quando você fala em carbono neutro, me dá um arrepio. Mas mesmo que seja como utopia, eu acho que a gente tem que perseguir isso, né? E é isso mesmo que eu acho que é muito legal que você falou e que, de alguma maneira, a Eneida e eu também, a gente tenta falar, o que a gente quer, né? Que cidade que a gente quer? E se a gente quer, vamos trabalhar nisso. Enfim, desculpa, eu só queria dizer que eu fiquei muito feliz de ver que a gente, aquelas minhas figurinhas lá no final, nós estamos cada vez mais trabalhando todos juntos, numa mesma forma do que a gente quer e o que nós podemos fazer para chegar naquilo que a gente quer. Então, eu fiquei feliz, que é o que a gente quer. Obrigada. Professora Eneida, por favor, suas considerações finais. Então, eu queria renovar o agradecimento inicial dessa companhia que eu tive aqui nessa manhã, para nós, amanhã, e para o Fabiano, essa tarde, né? Como ele disse, e acho que foi muito importante esse nosso diálogo, essa nossa articulação inesperada, né? Em torno desses temas, para as nossas equipes de trabalho. Então, eu já vou dizendo que eu, paralelamente, acompanhei aqui pelo WhatsApp manifestações de interesse pelo que foi falado aqui. Então, queria renovar esse agradecimento e ficar à disposição para futuras indagações que venham acontecer, como a Latussa indicou. Obrigada, professora. Bom, professor Fabiano, agradecendo novamente, né, fazendo coro aos agradecimentos, agradecendo a professora Cristina, a professora Eneida, o professor Fabiano, enfatizando que a gente usou no Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana de Vitória, que, de certa forma, serviu como uma prévia do que a gente pretende para as demais micro-regiões. A gente usou sua bibliografia sobre os Green Wedges. A gente tem muito que conversar sobre um projeto prioritário para a metropolitana, que é o Rede de Parques Metropolitanos, mas aí a metropolitana a gente trata depois, a gente excetuou a metropolitana do DRS. Então, por favor, professor Fabiano, enfatizando que tanto os conselheiros quanto os pesquisadores FAPES, por favor, se tiverem qualquer contribuição posterior, nós estamos aqui disponíveis no Jones para fazer chegar aos nossos palestrantes suas contribuições, suas dúvidas.
Fabiano, que essa seja uma primeira de uma série de colaborações, e quem sabe em breve presenciais, sem correr o risco de lockdown, te deixando de fora do seu local de trabalho e de residência. Então, agradeço muito e passo a palavra para ti. Depois a gente retorna para o fechamento. Obrigada, Fabiana. Muito obrigado. Foi um grande prazer. Eu adorei poder escutar também as minhas colegas, escutar vocês e ver que se está fazendo um trabalho excepcional, né? Que se está buscando fazer o melhor, que se está buscando criar um Estado cada vez melhor, né? Então, isso anima a gente também, pesquisadores, profissionais que não trabalham diretamente com o serviço público, a nos relacionarmos, né, e procurarmos também dar a nossa contribuição, por mais mínima que seja. Eu reforçaria essa ideia de uma visão que se relaciona tanto com as questões e os desafios locais, quanto com as questões globais, e o papel da natureza como aliada, né? Eu acho que isso é, de fato, fundamental. Se a gente, novamente, pensar na questão da pandemia, e eu acabei passando um pouco rápido sobre isso, mas o cinturão, o Commuters Belt de Londres, né, a área onde as pessoas moram e trabalham em Londres, que estão preparadas a viajar, é uma área de por volta de 60 minutos, 90 minutos de distância, né? Isso se você tem que trabalhar todo dia fisicamente. Mas, numa condição como agora, se nós precisamos trabalhar, talvez, um dia a semana no seu escritório, o resto em casa, ou talvez não todo o tempo em casa, as pessoas podem estar muito mais preparadas a, né, se mudarem para áreas mais periféricas, para se mudarem para essas áreas, como eu disse, mais rurais. Então, um pensamento no que vai acontecer nesse sentido, o que pode acontecer, e um monitoramento e um planejamento proativo do território como um todo, eu acredito que seja fundamental. E, novamente, agradecer muito o convite, dizer que eu estou à disposição, seria muito bom poder continuar essas conversas e colaborar no que for possível. Obrigada. Certamente aqui a gente no Jones está fazendo esse trabalho de integração das equipes do DRS, e é nesse sentido de integração que a gente finaliza hoje o último seminário de integração do desenvolvimento regional sustentável, que é uma integração vertical, mas também uma integração horizontal, a gente juntando esses vários olhares e os motes de pesquisa de cada um de nós. Então, certamente, a gente deixa essa contribuição gravada nessa nova forma de estar no mundo, essa forma que nos afasta, mas nos aproxima. Não seria possível, de outra maneira, contarmos com alguns dos nossos convidados, hoje, no caso, contarmos contigo, Fabiano. Então, a gente tem, sim, que olhar dessa maneira, escolher com muita clareza o que é que a gente quer e que tipo de território a gente quer construir para ser, de fato, sustentável, com uma sustentabilidade focada na felicidade, na prosperidade das pessoas e nos modos que essas pessoas podem estar no mundo, modos muito diversos, diferentes daqueles que nós éramos obrigados a estar uns momentos antes, né? Enfim, e de entender a grande riqueza do que não é mais uma dicotomia do espaço da cidade, do espaço rural, da natureza e do que é construído, mas esse termo muito interessante, né, das cunhas, dessas entradas da natureza na cidade, para que a gente tenha resiliência, escolha com sabedoria e chegue à felicidade, como a professora Eneida muito bem nos apontou. Bom, então, a minha última palavra é sempre de agradecimento primeiro aos meus colegas da mesa, mas agradecimento também àqueles que conseguiram nos acompanhar, os que trabalharam conosco aqui no Jones para correr e refazer e tentar melhorar algumas questões técnicas. Eu estou falando muito da equipe da informática, da nossa equipe da assessoria, da nossa assessoria de comunicação, mas também dos nossos parceiros aqui de pesquisa no projeto DRS de integração, ao meu diretor-presidente, Daniel Cerqueira, ao meu diretor de integração, estudos e projetos especiais, o Pablo Lira, que tenho certeza estamos todos aqui à disposição para fazer os 45 anos do Jones, deixar aí um legado, uma conversa iniciada para a gente andar mais 45 anos, quem sabe. Então, agradeço a todos, com votos de que possamos nos rever presencialmente em breve. Finalizo aqui esse nosso último seminário de integração do DRS. Muito grata. Tchau, tchau. Muito obrigado.
Tchau.